Pai do Senhor a todos, eu sou Paulinho, estou trazendo aqui para o canal mais um vídeo, mais uma palavra para os vossos corações, amém? Antes de começar aqui a palavra, eu quero trazer um recadinho para você que eu vou mudar o horário, né? Você pode perceber que esse vídeo está saindo na segunda-feira, né? Porque agora eu vou trazer os vídeos toda segunda, amém? Antes eu só postava às quinta-feira, mas eu vou mudar para segunda. Mesmo estilo, um vídeo por semana, né? Aí eu vou postar segunda-feira. Por motivo que é o dia que não tem culto e fica fácil pra mim, porque agora eu tô começando a trabalhar e tá ficando corrido, né? Chego em casa já é pro culto, então tá corrido, então eu vou trazer os vídeos agora segunda-feira, que é um dia mais tranquilo pra mim, amém? A palavra do Senhor pra vocês hoje fica na carta de Paulo aos Romanos, da igreja de Roma, né? Romanos capítulo 7, a partir do seu primeiro versículo, né? Hoje quero falar um pouco sobre a liberdade que Cristo nos deu na cruz do Calvário, amém? Que Paulo vai falar sobre isso. Então é um estudo, eu não sei se vou chegar nos 15 minutos, mas se eu demorar um pouco, eu te aconselho que é muito bom você aprender a palavra de Deus. E eu creio que não vai ser perda de tempo, porque isso edifica. Amém? Então, bora começar. A palavra do Senhor diz exatamente assim, ó. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas, enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei, e não será adúltera se casar com outro homem. O que Paulo está falando? Paulo está contando um tipo de exemplo de uma lei. Aí ele vai falar da lei conjugal, porque a pessoa ela só vai estar livre da lei quando morrer. Enquanto ela estiver viva, ela vai estar na lei. E Paulo vai usar a lei conjugal. Se a mulher se juntar com outro homem e o homem estiver vivo, ela vai ser considerada como adúltera. Mas se o homem morrer, aí ela se unir com outro homem, ela vai estar livre da lei conjugal. Então, ela estaria sendo justa, né? Estaria correta, não seria adúltera. Então Paulo está falando disso, que quando o marido ou a mulher estiver vivo, eles estão na lei, eles estão esqueci o jeito de falar, mas eles estão na lei conjugal, né? Eles não estão livres da lei conjugal. Aí que Paulo vai falar a partir do versículo 4. Assim, ou assim também ou é desse jeito, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. E só que essa lei que Paulo está falando é a nossa lei. Que lei? A nossa lei humana. A nossa lei do ser humano. Qual que é a nossa lei? É o pecado. Eu estou falando da nossa natureza. Assim como a natureza de um leão, essa cadeia alimentar que ele faz, ou de qualquer animal, nós, ser humano, tem nossa natureza, que é pecaminosa. Pode ver que sem Jesus, nossa carne, nossos desejos carnais, a gente sempre tem esses desejos. Vamos falar desejos hormonais, de hormônio, né? Tipo assim, do sexo, né? É um desejo da nossa carne. Porém, Deus criou o sexo, mas no casamento. Então, nós temos vários desejos, só que entrou o pecado e a gente não controlar esses desejos, a gente vai acabar desagradando a Deus.
Então Paulo está falando dessa lei, ou seja, ele pegou a lei conjugal, né, como exemplo, e agora está falando da lei humana, que nós somos pecadores, É que Paulo vai falar, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei humana, para o pecado, vocês morreram para o pecado, para essa natureza pecaminosa vocês morreram, por meio do corpo de Cristo, para que pertence a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ou seja, através de Jesus, do corpo de Cristo, Ele nos deu graça para a gente ser livre da lei. Sabe? Porque a gente morreu para a lei agora. A gente morreu para a lei. Aí que vai continuar fazendo, ó. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora a gente frutifica para Deus. Por que frutifica para a morte, pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Capítulo antes, Paulo vai dizer assim. E agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, a que servimos de maneira nova, segundo o Espírito Santo, e não da maneira antiga, segundo a letra. O que eu quero dizer? O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo, através do Espírito Santo, está dizendo? O que é? Aí eu usar como exemplo. A Paulo não sai daquele exemplo, porque ele já está livre da lei. Tipo assim, ó. Aqui a caneta vermelha é a mulher, aqui é o homem. Ou seja, se a mulher ir para o outro homem, com o homem vivo, ela está sendo adúltera. Ou seja, Paulo vai falar que a gente morreu para o pecado, morreu para a lei, morreu para a nossa natureza pecaminosa. Porque para a gente ir para Jesus, a gente tem que, para a gente chegar até Deus, a gente não pode ter pecado. Foi por isso que Jesus se entregou na cruz do Calvário, para nos transformar, porque Jesus veio na nossa natureza pecaminosa. No corpo é pecaminoso, mas ele não pecou, viveu uma vida santa. E ele, com seu sangue puro, se entregou em nosso lugar. E ele não merecia, a gente que era merecedor, mas ele foi no nosso lugar. Ou seja, para a gente ser livre do pecado, porque ele pagou o preço do nosso pecado. Ou seja, olha só, então nós somos a mulher, o homem morreu, o pecado morreu, então a gente pode ir para Jesus, a gente é livre para ir para Deus, porque Jesus tirou o nosso pecado. De novo, tipo assim, nós éramos sujeitos à morte, nós é sujeitos ao pecado. O que eu quero chegar? É que nossa natureza é pecaminosa. Mas quando a gente se entrega para Jesus, mas não é que o pecado morre, que a gente deixa de pecar. O que eu quero dizer? Que quando a gente se entrega para Jesus, a gente continua às vezes errando, pecando, errar o alvo, mas porque a gente é pecador. Mas quando a gente peca, a gente procura corrigir o erro. Deus nos capacita a corrigir, a cada vez progredir em santidade, corrigir o nosso erro. A gente não quer mais pecar, a gente se arrependeu, a gente quer buscar Jesus. É que quando a gente cai, Deus, perdão, não quero fazer isso. E a gente corrige o pecado, porque a gente não tem mais vontade de pecar. Ou seja, a natureza nossa, a gente não vive mais para a nossa natureza, mais para a nossa vontade. Mas a gente morreu para o nosso pecado. Por quê? Porque o homem morreu. Porque a gente está com o pecado e ir para Deus, Jesus fala que é impossível servir dois senhores. Ou seja, se a gente servir o pecado e servir a Jesus, a gente está sendo um adúltero, porque a gente tá com dois. Não é isso a lei. Tá fora da lei. Ou seja, como você pode falar que é de Deus, mas você vai estar no pecado, está na iniquidade? Ou seja, então a gente precisa se entregar inteiramente para Jesus e falar:
Jesus, eu confesso meu pecado. E a gente tem vontade de pecar, mas a gente não quer mais pecar. Ou seja, aí Jesus perdoa o nosso pecado, a gente é livre do pecado, porque Ele morreu no nosso lugar. Aí o que acontece? Aí a gente procura fortalecer no Espírito Santo. E o nosso pecado, a nossa lei morre. E agora a gente está livre da lei. A gente não vive mais essa lei do pecado. A lei que você tem que pecar, é a lei que é o normal do ser humano, sempre pecar. Você pode ver, quem não conhece Jesus ou quem não tem Jesus, o normal, o que ele mais faz, o que ele faz é o pecado. Porque é a queda do ser humano. Isso não é novidade nenhuma. Ou seja, então Jesus, quando a gente se entrega para Jesus e fala, Jesus, eu quero corrigir isso, Ele nos capacita, o Espírito Santo nos capacita. Ou seja, aí nosso pecado morre e a gente é livre para ir com Deus. A gente é livre do pecado. Entendeu o que Paulo está falando? A gente agora não vive mais na letra, que é a nossa lei. Não, agora a gente vive no Espírito Santo. Ou seja, aí Cristo nos dá uma nova vida. A gente não vive mais pecado, mas a gente é livre para viver com Cristo. Ou seja, e eu disse, como Jesus vai te libertar? Sim. O negócio é esse, que Jesus nos livra do pecado. O negócio é de se arrepender, porque a vontade a gente vai sentir, mas pedir força para o Espírito Santo para nos capacitar um coração sincero, para não pecar mais, não desagradar a Deus. E começar a ter prazer em seguir a Jesus, em orar e buscar a Deus. Porque Deus, cada vez, às vezes não vai ser fácil, mas você vai crescendo e cada vez mais Deus vai se fortalecendo, te capacitando. Você crescer na presença dEle. Ou seja, o que Paulo está falando? Você não viver mais por pecado. Ou seja, aí você não é mais adúltera, né? Você não é mais a mulher adúltera. Por quê? Porque o homem morreu. Aí você foi para Jesus, o pecado morreu. Aí você tem liberdade para chegar até Deus, porque Deus é santo. Mas para a gente ter de novo relacionamento com o homem, assim como Adão teve, mas ele caiu no pecado. Mas Jesus restaurou isso. E agora a gente pode ter relacionamento com Deus. Amém? Eu espero que você tenha entendido a mensagem. É tipo um estudo assim, mas espero que você tenha entendido. Porque a nossa lei é o pecado. Mas Cristo quer nos libertar dessa lei, da nossa natureza. Porque a santidade, e aí eu falo porque Paulo falou em 1 Tessalonicenses 4,7, Deus não nos chamou para impureza, mas sim para santificação. Ou seja, Deus é santo, Ele quer que a gente seja cada vez mais parecido com Ele. Aí o que Paulo vai falar? Deus nos chamou para a santificação. E a santidade é loucura pra gente, porque a gente é carnal, a gente é pecador, mas Jesus vem transformar a nossa vida e nos dar nova vida, uma vida que não é de acordo que um ser humano sabe viver aqui na terra, mas não a nossa natureza. Agora a gente é lá do céu, a gente começa a viver em Cristo, uma nova vida, não segundo nós, mas segundo Jesus. O que Paulo vai dizer? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho. Ou seja, aí a gente começa a viver uma vida santa, porque o Espírito Santo vai nos capacitando. Amém? Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse vídeo. Então, você fica com essa mensagem no coração, que você consiga se libertar do pecado, que você consiga inteiramente jogar nos braços de Jesus, sabe? E morrer pro pecado, para a lei, e nascer e ser uma nova criatura. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Gostou do conteúdo desse canal e não é inscrito? Se inscreve aqui, compartilha, deixa seu like. E é isso aí. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.